Atenção, atenção! O programa Doutor Me Consulta está no ar. Informação com quem entende. Começa agora. Saúde com o especialista. Ei, de volta, 13 horas e 31 minutos. Eu já tô aqui com a nossa cirurgiã pediátrica, doutora Denise Matias. Doutora, seja bem-vinda ao Doutor Me Consulta. Obrigada, Ellen. Só ver o áudio da doutora, Rodrigo. Tá ok? Tá ok? Pronto, agora tá ok. Olha, doutora, a gente hoje vai falar sobre um tema, eu não sei se ele é muito recorrente, a sinéquia de pequenos lábios, é isso? Isso. É muito comum em meninas? É bastante comum, aparece com muita frequência no consultório. O que os pais precisam saber? Primeiramente, muitas mães só percebem a sinéquia na hora da troca da fralda ou do banho. Para começar, o que exatamente essa condição é e por que ela costuma aparecer nas meninas pequenas, doutora? Olha, a sinéquia de pequenos lábios é uma aderência, né? Uma fusão dos pequenos lábios. Mas assim, ela é temporária e ela não é uma coisa grave, mas preocupa muito as mães, né? Muitas têm aquela preocupação de achar que a criança está sentindo dor. Não é comum, né? Assim, a criança ter sintomas por causa disso. E está relacionado com um problema hormonal, né? Mas não um problema, é porque nessa fase existe uma queda hormonal, né? Que é natural da idade. E também com o uso das fraldas e às vezes algum atrito ali na região íntima pode causar um processo inflamatório e isso faz essa aderência, que os pequenos lábios eles ficam colados, mas não totalmente a ponto da criança não conseguir urinar. Mas as crianças já produzem hormônio desde que nascem, doutora? Olha, essa queda hormonal geralmente é porque... Passou da mãe para a criança. Isso. Pelo cordão umbilical. É. Ah, entendi. E em muitos casos, doutora, os pequenos lábios eles aparecem grudados ou eles quase fechados, como a senhora falou, né? Isso é motivo para preocupação imediata ou é possível observar antes de tratar? Normalmente a gente acompanha, né? Está relacionado com a higiene, precisa ter uma higiene bem adequada, né? E alguns casos a gente passa um tratamento com uma pomada local e acompanha. Poucas vezes a gente precisa realmente fazer uma intervenção cirúrgica. A criança ela já nasce com essa condição? Ela já nasce com a sinéquia, né? Sinéquia. Ela já nasce com a sinéquia ou ela adquire a sinéquia durante o nascimento ali? Não, normalmente essa condição ela é adquirida. Ela pode estar relacionada ali com o atrito do uso das fraldas. Às vezes a criança um pouquinho maior, ela senta, né? Pode machucar a região genital e isso inflama e faz essa aderência. Uma coisa que assim é diferente é quando a criança já nasce com alguma alteração. Então, às vezes, muitas mães, muitos pais vêm preocupados com medo de que a criança tenha uma malformação na região genital. É diferente, né? E é importante a gente fazer essa diferenciação. Mas a sinéquia, ela acontece ao longo do crescimento da criança, diferente de uma malformação que a criança já nasce com ela. Ah, beleza. Então, doutora, quer dizer que a criança ela pode adquirir até que idade ela pode adquirir uma sinéquia de pequenos lábios? Até antes da puberdade. É mais comum dos 6 meses até os 6 anos de idade, né? Mas pode ir até a fase da adolescência também. E a senhora falou que não dói, mas a criança pode ter dificuldade, por exemplo, de urinar, infecção ou sentir dor? Raramente a criança vai apresentar uma infecção urinária, tá? Mas assim, não é comum a criança sentir dor. Algumas podem até referir a algum desconforto, mas assim, não chega a fechar totalmente a ponto da criança não conseguir urinar, porque esse é o maior medo, né, da família, que a criança não consiga urinar.
Muita gente associa esse problema à falta de higiene, como a senhora falou, né? Mas outras mães acham que é um excesso de limpeza. Afinal, quais são as principais causas da sinéquia? A higiene adequada, ela previne a sinéquia. Por quê? Quando você higieniza a menina, dá o banho, aí quando você olha a região genital, você afasta um pouquinho, afasta os pequenos lábios. Só que então isso previne essa aderência. Só que geralmente o que acontece, né? Que é comum e até a gente entende. Às vezes as mães ficam com medo de manusear muito a região genital. Por quê? Porque é muito sensível. Então acabam dando banho, secando, mas sem olhar, sem abrir adequadamente. Ou sem deixar a criança sentadinha ali na banheira um pouco, né? Ou fazer a higiene adequada. Então o excesso de higiene não causa sinéquia. Pode ser que a pessoa machuca, fere, né? Ali, aí sim pode ocorrer aderência. Quando é que o quadro exige tratamento com pomadas hormonais, doutora? Isso costuma assustar muito os pais, né? Quais são os riscos e os cuidados ao usar esse tipo de medicação? Não, normalmente a gente passa por um período de tempo, então não pode ser um uso prolongado, né? Alguns pais ficam preocupados, por quê? Porque a gente vai usar hormônio feminino, né? Mas isso não vai trazer um problema para a criança. Nós usamos o que? Em torno de 4 semanas, não mais do que isso. Às vezes a gente até repete, né? Mas dá um intervalo de tempo. Então não precisa ter essa preocupação. É importante, fazer esse tratamento é melhor, né? É o primeiro recurso, porque se você tiver que fazer um procedimento cirúrgico, a criança tem que passar por uma anestesia, né? Então, assim, é um procedimento E mais doloroso também, né, doutora? Olha, a Ana Paula estava comentando justamente isso com a gente aqui. Olha, você pode estar mandando mensagem, tá? 991-54-1079, fazendo a sua pergunta para a doutora Denise. Ela fala: doutora, sou Ana Paula, do bairro Nova Cidade, em Boa Vista. Minha filha de 1 ano e 8 meses foi diagnosticada com sinéquia. A pediatra recomendou uma pomada hormonal, mas estou insegura quanto aos efeitos colaterais. Como posso ter certeza de que esse é o melhor tratamento para ela? Olha, pode ficar tranquila, porque normalmente a gente passa esse tratamento, né, com as pomadas que contêm o hormônio. Como eu disse, vai ser usado por um tempo limitado. Caso a criança apresente alguma reação, alguma vermelhidão ali no local, suspenda o uso, porque a gente tem outra pomada que pode ser usada além dessa hormonal. A Luciana, lá de Caracaraí, olha, obrigado pessoal de Caracaraí que tá mandando mensagem aqui pra gente. Ela fala assim: notei que os pequenos lábios da minha bebê estão parcialmente colados. Aqui no interior, o acesso a especialistas é limitado. É seguro esperar até conseguir uma consulta em Boa Vista ou devo procurar atendimento imediato? Não, pode ficar tranquila. Não é nenhuma condição assim emergencial, não. Emergencial até de quanto tempo, doutora? Para a sinéquia, normalmente não acontece esses casos de emergência, né, de ter que procurar atendimento. De ter que sair correndo. Não. Pode ficar tranquila, pode agendar uma consulta com calma. Já agenda com a doutora Denise, viu, Luciana? Olha, Juliana, lá do Jardim Tropical, após o tratamento com pomada, a sinéquia da minha filha voltou. Isso é comum, doutora? Existe alguma forma de prevenir a recorrência dessa condição? Olha, é comum. É comum voltar, doutora? É comum voltar. O que eu sempre oriento às mães? A gente fez o tratamento com a pomada, resolveu, é muita atenção na hora da higiene. Como eu falei, se habitualmente, todos os dias, você faz esse afastamento durante a higienização, afasta os pequenos lábios, eles não vão colar, eles não vão aderir novamente. Mas, realmente, isso pode ocorrer. Olha, a Renata de Rorainópolis, minha filha de 3 anos, tem sinéquia e estou preocupada com possíveis impactos futuros, como dificuldades na adolescência ou na vida adulta. Não pode esperar até a adolescência e a vida adulta, né, doutora? Não é também de risco e nem de emergência, mas também não pode esperar tanto tempo, né? Na verdade, Hélio, essa sinéquia, ela é uma condição que ela pode resolver espontaneamente. Pode. O que vai acontecer na adolescência? Vai aumentar a produção hormonal, vai aumentar a produção
de lubrificante vaginal e vai facilitar e vai desfazer essa sinéquia também. Entendido. Então, ela pergunta também, essa condição pode afetar o desenvolvimento sexual ou a fertilidade dela? Não, Não, não. né? Pode ficar tranquilo. A Camila, lá do Caimbé, obrigado a todo mundo que tá mandando mensagem aqui pra doutora Denise, pergunta, durante a higiene íntima da minha filha, percebo que ela sente desconforto, doutora. Isso pode estar relacionado à sinéquia? Como posso realizar a limpeza de forma adequada sem causar incômodo? Olha, isso aí era o que eu estava falando, porque é uma região bem delicada, tem que ter cuidado para não machucar, né? Até na hora de lavar, quando as mães banham a criança, não pode ter a unha grande, porque pode passar, pode machucar. Tem que ser com delicadeza, né? E qual a melhor maneira? Higienizar. Pode usar o sabonete habitual mesmo. Na hora de secar, secar com aquela toalha tipo fralda. Não ficar usando lencinho e passando com força e olhar delicadamente. Agora tem um detalhe, que tem uma certa idade em que as meninas, os meninos também, eles não gostam de que manuseie a região genital. E eu sei que cada criança tem um temperamento. Então, assim, é com paciência, com jeitinho, né? Para poder fazer essa higienização. A Patrícia de Alto Alegre, aqui muitas mães compartilham experiências semelhantes, mas há muita desinformação, doutora. Quais são as principais orientações para prevenir a sinéquia e quando devemos buscar ajuda médica? Olha, a principal profilaxia, né, para você evitar a sinéquia é a higiene. É a higienização, é olhar, não é ficar esfregando, mexendo muito, não é isso, tá, gente? Mas assim, lavar quando a criança é menor, põe no banho de assento um pouquinho ali, né, na banheira. Quando a criança é maior, usa o chuveirinho, né, para poder jogar um jato da água ali na região genital. E na hora de secar, a mãe com cuidado pode olhar. A higiene é a melhor prevenção. Doutora, e quando o caso é cirúrgico? Olha, a cirurgia Em último caso, é muito comum? é relativamente frequente. A maioria a gente consegue resolver com o tratamento clínico. Quando não resolve ou quando volta e a gente trata novamente e não resolve, aí sim é necessário fazer essa intervenção, que na verdade é um procedimento rápido, né? Normalmente a criança não sente dor depois, né? Exceto quando está muito aderido e a gente solta os pequenos lábios, aí às vezes sangra um pouquinho ali, aí precisa ter bastante cuidado na higienização. Por quê? Porque senão volta novamente. Então por isso que a gente evita ao máximo fazer o procedimento cirúrgico, justamente pelo risco de voltar novamente e ter que fazer. Às vezes tem mãe que chega, eu estou cansada, eu já fiz o tratamento 2 vezes, já voltou, eu quero fazer cirurgia. Só que não é assim, a gente precisa ver os riscos e benefícios. Se você faz o tratamento clínico e não vou dizer que não cuide bem, não é isso, né? Mas descuida um pouquinho ali da higiene. A criança faz uma sinéquia novamente, se a gente faz o procedimento cirúrgico, ela pode novamente fechar. Não vamos ficar fazendo isso 3, 4 vezes ao ano, né? Precisa ter... É recorrente, então, a sinéquia sempre voltar, doutora? É frequente. Pode acontecer. Pode acontecer em muitos casos? Eu já vi acontecer várias vezes. Não vou dizer que todo paciente volte, não. Mas, como eu falei, está relacionado com os cuidados. E assim, gente... Então é a higiene mesmo, não tem outra palavra. É o cuidado com a higiene. E o cuidado depois do tratamento, quando já resolveu o problema. Então eu quero que a senhora deixe uma mensagem para as mãezinhas aqui. Tem um monte de mãe que participou hoje. Acho que um pouco para despreocupar elas, né? E se continuar, a importância da consulta com você lá no consultório, né, doutora? Na Clínica da Criança, Menino Jesus. Isso, assim, eu diria para as mães, vocês fiquem tranquilos, porque não é uma condição grave, né? Normalmente não está associado com outras doenças, não corre o risco da criança ficar sem conseguir urinar,
né? Pronto. Então- Olha, são 13 horas e 45, a doutora já tranquilizou muitas mães aqui hoje no programa, né? Sobre a sinéquia de pequenos lábios. É comum, mais comum do que a gente imagina, e o tratamento é higienização correta. Não é Sim. isso, doutora? E a gente faz o tratamento com pomadas também. Também, com pomadas. E, em último caso, cirurgia, né? É. Até porque pode voltar também novamente, né? Uhum. Pronto, olha, eu conversei com a doutora Denise Matias, nossa cirurgiã pediátrica. Semana que vem ela tá de volta com mais um tema pra gente, pra você mamãe, você papai aí, que é filho de meninos e meninas, né, que de repente nascem com uma malformação ou então adquirem também, né? A doutora Denise está aqui para tirar todas as suas dúvidas semanalmente no programa Doutor Me Consulta. E sexta-feira agora a gente vai estar lançando um quadro novo, não é, doutora? Isso. A gente vai falar, vocês vão conhecer o Instituto Internacional de Projeciologia e Concessiologia. Falei direitinho? Falou. Olha, pronto. Já aprendi. O nome, então, que é complicado, já aprendi. A gente vai conversar, vai ter esse bate-papo gostoso com a doutora Denise, que é voluntária lá do IIPC, né? Sim. Quase que eu falo errado, né, doutora? Mas falei certo. E a gente vai bater um papo, você vai conhecer um pouco dessa ciência, né, que estuda... O que é que estuda, doutora? Estuda a consciência de uma maneira integral, né? Considerando que nós somos além do nosso corpo biológico. E trabalhamos com autopesquisa, autoestudo, autoconhecimento. Pronto, você vai conhecer tudo isso na sexta-feira agora aqui no Doutor Me Consulta, tá bom? Doutora, obrigado. Deixa eu deixar o contato da doutora, você, mamãe e papai, olha, que participou do programa, que às vezes está querendo uma consulta com a doutora também. Ela é super ativa lá no Instagram dela, é deixa eu falar aqui pra você, dr.denise, cirurgia pediátrica. Doutora Denise, cirurgia pediátrica, tá bom? A doutora tem vários vídeos lá, fez um vídeo lindo ontem, emocionante, pro Dia das Mães, né, doutora? Inclusive, olha, 10k já bateu, tá? O videozinho de ontem, muito emocionante mesmo. E como eu falo que ela é super ativa, ela também fala de todas as malformações, as doenças que podem acontecer com as crianças. Também fala sobre os cuidados, enfim. Aproveita também e já anota o número aí lá da Clínica da Criança Menino Jesus, que é o 991 15 0010. 991 15 0010. E aí você vai poder agendar sua consulta com a doutora Denise Matias, cirurgiã pediátrica. Doutora, obrigado. Obrigada, Hélio, mais uma vez. A gente se vê sexta-feira, então, agora, né? Isso. E semana que vem, de novo, aqui, Na falando segunda. sobre cirurgia dos pequenos.